Muito bem, meus amigos, de volta ao vivo pela TV Horizonte com jogadas de classe pelas redes sociais, Facebook e YouTube. E aqui no intervalo a gente fica batendo um papo e relembrando as coisas do passado entre os amigos aqui, né? Eu, por exemplo, a exemplo do João Chiabo, nosso convidado especial de hoje, cruzeirense, que está sofrendo, mas escreve muito bem também, praticamente um jornalista, e nós somos da mesma terra, somos concessionenses. E a gente contava aqui, porque o Fábio Vital tem parentes em Dom Joaquim, que é uma cidade muito próxima, 26 quilômetros de Conceição, que lá, quando a gente era rapazinho, que ia jogar lá em Dom Joaquim, para ir para o campo tinha uma pinguela. Eu acho que a juventude de hoje não sabe o que é pinguela. Não é uma ponte, é um negocinho, uma madeira que fica no meio, entre um lado e o outro do rio, né? Você tinha que passar equilibrando para não cair. Mas se o time de Conceição ganhasse o jogo, não passava, porque chegava no meio da pinguela, eles viravam a madeira e a gente caía no rio. Como eu era o goleiro e não sabia nadar, o time de Conceição não ganhava um jogo. Eu deixava passar 2, 3 gols para eles ganharem o jogo e eu passando na pinguela sem correr o risco de cair no rio. Histórias da minha juventude. Multimarcas Consórcios, vocês já sabem, meus amigos, é um consórcio multibrasileiro, é espetacular, tem em todo o Brasil. Multimarcas Consórcios, você pode realizar o seu sonho, ter a casa própria, ter o seu carro próprio, ter a sua moto. É tão importante a gente ter as coisas que a gente sonha com elas, né? Então procura Multimarcas Consórcios. Ligue para lá agora, é 031 para quem está fora de Belo Horizonte, 3036 1688, 3036 1688. O site é www.multimarcasconsórcios.com.br, www.multimarcasconsórcios.com.br. Faça um grande negócio. Eu vou dar fazer uma barra aqui, dar um parênteses, vamos voltar ao Atlético. Eu vou perguntar ao Guido Jorge o seguinte: para mim, esse negócio de o São Paulo ele conhece muito bem o time do Santos. Conhece não? Conhece um ou outro jogador, as coisas mudaram, então eu acho que não tem influência essa questão do cara conhecer alguns jogadores que ele dirigiu no outro time. O que você acha dessa situação, Guido? Você acha que isso pode favorecer o Atlético? Qual é a sua opinião? Orlando, eu não digo favorecer o Atlético. Eu concordo com você, acho que o trabalho é outro, a postura dos jogadores é diferente, o que se cobra desses jogadores é diferente, mas há de se colocar que existe sim, né? Existe sim. O São Paulo ele sabe o potencial do jogador, ele sabe o que o jogador pode render, em qual posição que ele pode atuar melhor, e isso o favorece para montar o Atlético. Mas nada de muito que vai fazer grande diferença, não. É um outro trabalho, é um outro comando, e será um jogo difícil para o Atlético. O São Paulo vai ter bastante dificuldade lá, e ele sabe disso. Ele mesmo já trata o time do Santos. O time do Santos tem uma qualidade que ele conhece bem, mas o Atlético ele busca esse embalo, né? essa regularidade, né, Orlando? E vai ter uma prova de fogo no Litoral Capixaba, no Litoral Paulista, desculpe. E a gente vai aguardar com muita expectativa qual time que vem a campo. Como o São Paulo, cada dia é uma surpresa, né? É verdade. Ô, Luiz Carlos Gomes, essa questão de o técnico ter trabalhado, ter passado por lá, isso você acha que pode influenciar, no caso do Atlético para enfrentar o time adversário? Hoje em dia, todo mundo conhece todo mundo, né? Boa. Mais fácil, você vê todos os jogos hoje, nos canais aí da televisão, né? Eu assisto jogos de todos os times do Brasil, Série A, Série B, da Europa. Aliás, Luiz, só te cortando, desculpe, faz parte hoje do trabalho, e tem até o cara que ganha muito bem, né, para fazer a edição dos jogos do adversário para que ele seja estudado. Verdade. Fora isso, você tem a tecnologia, né? Você troca zap, você tem informação. A influência é mínima, entendeu? O Cuca também conhece bem o Atlético, como é que é o Atlético, como é que o Atlético funciona, e com a capacidade, ele conhece o perfil, a característica, todos os jogadores estão lá no Atlético. Então a disputa é na parte prática mesmo, dentro do campo, 11 contra 11 ali, né? Eu acho que não tem muita influência essa situação, que o cara já trabalhou lá e já trabalhou aqui. Se fosse assim, era favas contadas. O São Paulo já ganhou do Santos, porque ele trabalhou lá e não precisa nem julgar. Bom, deixa eu dar uma notícia aqui que ainda está para ser confirmada. Mas quem me passou é uma pessoa séria e tal,
mas é uma notícia preocupante, mas ainda a ser confirmada. O Cruzeiro teria perdido a reconsideração na FIFA de não poder contratar jogadores. Então, ou seja, continua a proibição da FIFA ao Cruzeiro de contratar jogadores. E voltando então à questão do Cruzeiro, meu caro Fábio Vital, eu diria o seguinte: o principal problema do Cruzeiro, muito mais do que o técnico Anderson Moreira, que também não vinha rendendo bem, vamos colocar esse rendendo aí entre aspas, é a questão do time, que é muito ruim. Muito. Foram contratados jogadores muito ruins para formar o time. Eu não sei essas contratações, como é que elas foram analisadas. Se era só para atender torcedor, atender dirigente, atender A ou B. O certo é que os jogadores que vieram, olha, de 5 eu tiraria 1 apenas. Eu quero até fazer aqui a defesa do Anderson. Eu considero o Anderson um bom técnico, ele tem qualidade para extrair de alguns jogadores mais. O que acontece é que o time, além de ser inexperiente, ele passa por turbulências. A cada rodada acontece um fato novo no Cruzeiro. A gente já vem falando disso aqui semana após semana. O Cruzeiro hoje é um emaranhado de problemas, não é só de ordem técnica, de ordem do campo. São muitos problemas. Hoje, mais você estava lendo que o Raul Plasma, ex-goleiro do Cruzeiro, já acionou o Clube na Justiça, tem direito a receber R$400 mil, trabalhou lá por um período curto de tempo. Enfim, são muitas dívidas, são muitos escândalos e não há entendimento entre as pessoas que hoje dirigem o Cruzeiro, que tocam o Cruzeiro. Isso é muito grave, isso é muito sério. Semana passada houve a manifestação do Pedrinho, que é um dos patrocinadores, um dos parceiros comerciais do Cruzeiro. Eu acho que isso também ajudou na decisão da diretoria. E o Anderson, infelizmente, cai no pior momento. Ainda que não vença a 6 jogos, como dissemos no começo, a gente fala muito de sequência, né? O jogador quer sequência, o técnico quer sequência. Eu acho que romper um ciclo neste momento tão delicado, não sei se vai resolver a questão. Eu acho que as questões do Cruzeiro são muito mais de ordem de organização do que de um técnico ou de um jogador em específico. Agora, é claro, erros foram cometidos, alguns jogadores não deram certo, era esperado, um time totalmente remontado em, como dizem, né, os próprios cruzeirenses admitem isso, em reconstrução, e erros foram cometidos. Antes da saída do Anderson, foram anunciadas 4 dispensas, não sei se vão manter, né, agora, já que o Anderson não é mais o técnico do time. Enfim, jogadores que chegaram, mal atuaram, poucas chances tiveram e agora já estão dispensados. Esse troca-troca, não há time que resista, Orlando. É verdade, é verdade. João Duarte, e essa notícia que eu dei agora, da impossibilidade de o Cruzeiro contratar novos jogadores, isso pesa muito, porque eu não sei a sua opinião, que não precisa necessariamente ser a mesma que a minha, porque para mim o time é muito ruim, com raríssimas exceções ali. Eu tive 3 jogadores, 4 no máximo desse time que está jogando, que sabem jogar bola. Com essa condição agora de não poder contratar, a coisa complicou ainda mais, né, João? Falando, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu creio que o Cruzeiro, tem 46 jogadores, é muito jogador. Não tem treinador que consiga fazer gestão de grupo com 46 jogadores. É muito. O ideal seria 3 jogadores por posição, com 4 goleiros. Um grupo de 34 jogadores seria o máximo nessa situação para a gente poder gerir. E se você olhar, tem condição da gente tirar 3 atletas por posição dentro desse grupo que está aí no Cruzeiro e fazer os jogadores renderem mais. Eu digo para você o seguinte, na minha opinião, o Cruzeiro tem entre os jogadores jovens do Cruzeiro 5 grandes jogadores. Kaká, Matheus Pereira, o Jadson, o Maurício e o Thiago. São 5 grandes jogadores que são da base do Cruzeiro, que, se você juntar a eles jogadores experientes como o Fábio, como o Jean, como o Léo, que é muito criticado pela torcida do Cruzeiro, mas que teve um azar de escorregar naquele lance, mas, tirando isso, é um jogador que vem atuando bem. Eu gosto particularmente do Léo. E, além de por cima, ele é um cara que foi o primeiro jogador, dentre esses todos aí, a comprar a briga do Cruzeiro. Então, isso aí eu tenho em consideração. Ok. Agora, eu não acho que você me permite, eu acho que você não falou isso também, de que o Léo
mereça ser titular porque gosta do Cruzeiro, porque Não. ou está jogando bem ou não está jogando bem. Agora nós estamos vendo aí os melhores momentos. Eu estou vendo, por exemplo, muita gente crucificando neste lance aí o Ariel Cabral. Mas a bola que o Machado devolveu para ele, vou te falar, eu acho que nem Pelé controlava aquela bola. É um tijolo, mal comparando, ele entregou uma bola redondinha no pé do jogador, embora os jogadores estejam cercados por 4 jogadores do adversário, e nesse aspecto só restaria ao Machado devolver a bola para o próprio Ariel Cabral. Então, eu acho que tem um erro na saída de bola do Ariel Cabral e tem um erro técnico do Machado, que, aliás, vinha fazendo uma boa partida. É verdade. Então, Ok. Eu acho que junta as duas coisas. O erro aí foi dos dois. Mas, para mim, o Cruzeiro está tendo um problema psicológico grave, de acerto de último passe, de tomada de decisão, de estratégia para o jogo. Então, isso, para mim, tem sido mais importante. Se o novo técnico conseguir casar as coisas, pode ser que o resultado apareça. Ô, Luiz Carlos Gomes, e tem um detalhe, você vê, por exemplo, uma esperança que surgiu alguns meses atrás, que era o Marcelo Moreno, ele fez um gol. Não é nada. Ninguém lança o Marcelo, ele vai passar o resto da vida dele. Se ele jogar nessa situação do Cruzeiro aí, é igual outros centroavantes aí do estilão do Marcelo Moreno. Né? Ele vai ficar ali no meio de 2 zagueiros que são bons, estão ali para defender, e os caras lançando bola quadrada para ele. Cada 100 bolas ele vai acertar uma, ele vai perder 99. Eu acho que o time do Cruzeiro está fora de foco, entendeu? Acho que se eu fosse o presidente, e graças a Deus eu não sou, porque tem muita dívida para pagar, né? Errado. Acho que tem que sentar e falar, olha, nós estamos na Série B, nós temos que jogar com o queixo na grama. Não tem negócio de toquinho, bola para trás. Os caras ainda não mentalizaram que o time do Cruzeiro não é mais aquele time do Cruzeiro. É um time razoável para pior, né? É verdade, e que tem que comer grama, tem que jogar no peito. Eu nunca vi isso dentro da área, um cara experiente igual o Machado, o Ariel, dá um passo para trás dentro da área pro gol. É duro, hein, Luiz? Tomar gol mesmo. Nem eu fiz um negócio desse. Deixa eu encerrar aqui o bloco, só chamar antes aqui. Eu quero falar para você sobre a Ponto M, porque você pode comprar roupas masculinas espetaculares, elegantes, bonitas e de alta qualidade pela Ponto M ou pelo online, né, através do www.pontom.com.br ou frequentando as lojas, né, as lojas físicas lá nos shoppings, porque os shoppings estão abertos e você encontra várias lojas da Ponto M para você escolher a sua roupa bonita, como sempre você encontra só na Ponto M roupas masculinas. Rápido intervalo, a gente volta.